O mistério da piedade. Cristo na terra e suas duas naturezas. Hoje vamos estudar sobre o mistério da piedade, e vamos ver Cristo com suas duas naturezas, e por que esse assunto é importante. Mas antes de começarmos este estudo, precisamos te dizer algo importante. A guerra de Satanás contra a filiação de Cristo, no céu e na terra. A filiação de Cristo é o centro da grande controvérsia. Lá no céu, Satanás e os anjos caídos tentaram esconder o fato de que Cristo é o Filho de Deus. E por causa disso, anjos foram expulsos do céu, diz o Espírito de profecia. Essa guerra foi transferida para a terra. Lá no deserto da tentação, Satanás tentou levar Jesus a duvidar que ele era o Filho literal de Deus. Ele disse: "Se tu és o Filho de Deus." Depois, ele usou os líderes da igreja judaica para rejeitarem a alegação de Jesus de que ele era de fato o Filho de Deus. Hoje, nossos teólogos adventistas do sétimo dia estão combatendo a divindade de Cristo, pois rejeitam a filiação de Cristo através da doutrina da Trindade, dizendo que a filiação de Cristo é uma mera metáfora. E a Bíblia diz em 1 João 2,22 que esses teólogos que rejeitam a filiação de Cristo são os anticristos. E agora no movimento leigo, Satanás está travando uma outra guerra contra Cristo, negando a divindade de Cristo quando esteve aqui na terra. Satanás está usando ambos para rejeitar a divindade de Cristo. A filiação de Jesus e sua divindade é o fundamento sobre o qual o plano de salvação e a igreja são construídos. O trinitarianismo, triteísmo e modalismo, e alguns do movimento leigo, estão atacando a filiação divina e suas duas naturezas, quando estava na terra. Portanto, um ataque direto à sua divindade e um ataque ao plano de salvação e à Igreja de Deus. Mas por quê? O que ele tem a ganhar? Neste vídeo, veremos o que diz a Bíblia, o Espírito de profecia e os pioneiros fundadores das nossas doutrinas, sobre as duas naturezas de Cristo. Assistam do início ao fim, tire um tempo para ver, pois está em jogo nossa salvação. O que é o mistério da piedade? E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. 1 Timóteo 3:16. Então, o que é o mistério da piedade? Deus se manifestando em carne, é o mistério da piedade. Este é o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então vamos falar de um período a partir de Belém, para frente, porque esse foi o momento em que este mistério aconteceu. Então hoje vamos aprender mais sobre o que aconteceu na terra, e o que aconteceu na encarnação. Qual era o nome de Jesus, antes de nascer em Belém? Ele era chamado de Miguel. E o significado hebraico da palavra Miguel é aquele que é como Deus. Em seu próprio nome, tem a palavra Deus, nele. Cristo é o único ser no universo, que sendo o Filho unigênito de Deus, é como Deus. É por isso que ele é chamado de Miguel. O príncipe, o Filho de Deus. Como o Filho de Deus, ele foi gerado por Deus, como diz o apóstolo Paulo, antes de toda a criação. A Bíblia, em todo o mundo inglês, traduziu Colossenses 1, verso 15, assim. Ele era seu filho, antes de qualquer coisa ser feita. E a Bíblia de William Tyndale traduziu assim: que é a imagem do Deus invisível, o primeiro gerado de todas as criaturas. Como, o Filho do homem, ele foi gerado, quando Deus Pai vestiu a divindade de seu Filho com a humanidade, 4.000 anos após a criação do homem. Então, em ambos os casos ele foi gerado. O pioneiro Charles S. Loney Cree disse: as expressões Filho de Deus e Filho do Homem referem-se, respectivamente, à sua natureza divina e à sua natureza humana. Isto é bem evidente quando o anjo Gabriel disse à Virgem Maria: o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Lucas 1, verso 35. Aquele ente santo era a sua natureza divina, chamada Filho de Deus, que tabernaculava na carne humana. Seu corpo físico de sangue,
carne e ossos, nascido da Virgem Maria, era o Filho do homem. Ele era Deus ou a divindade manifestada na carne. Ele tinha duas naturezas, uma divina e outra humana. Ele possuía duas filiações, uma como o Filho de Deus e outra como o Filho do homem. Ele era o Filho de Deus antes de se tornar o Filho do homem. A divindade de Cristo, página 17. Como estamos vendo, o pioneiro baseado na Bíblia, sabiamente, nos diz que Jesus tinha duas naturezas. Uma divina e outra humana. Que as expressões Filho de Deus e Filho do homem referem-se, respectivamente, à sua natureza divina e à sua natureza humana. Que Jesus tem duas filiações. Uma como o Filho de Deus e outra como o Filho do homem. E que quando a Bíblia diz aquele ente santo era a sua natureza divina, chamada Filho de Deus, e que seu corpo físico de sangue, carne e ossos, nascido da Virgem Maria, era o Filho do homem. Já estamos vendo que Jesus Cristo, quando se tornou um bebezinho em Belém, ainda era divino. E que ele não renunciou à sua divindade. Que ele tinha duas naturezas. Depois vamos ver mais textos dos pioneiros, do Espírito de Profecia, e da Bíblia. Precisamos entender esse assunto da natureza de Cristo, porque está havendo muita confusão. Muitos estão ensinando erroneamente que Jesus só tinha uma natureza. E que ele era completamente humano. Veremos que esse ensino é perigoso e letal para o plano da salvação. Há heresias perigosas, que estão sendo apresentadas como doutrinas bíblicas. Para essas pessoas, temos esta advertência da parte de Deus. Obstinação e orgulho de opinião levam muitos a rejeitar a luz do céu. Apegam-se a ideias acariciadas, fantasiosas interpretações da Escritura, e perigosas heresias. E se for apresentado um testemunho, a fim de corrigir esses erros, eles, como muitos, dos dias de Cristo, afastar-se-ão desgostosos. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 72. É exatamente isso que estamos vendo acontecer. Quando você apresenta a verdade claramente. Quando o espírito de profecia os corrigem, eles se afastam desgostosos, dizendo que os textos do espírito de profecia é falso, foi mudado, etc. E eles rejeitam o espírito de profecia, pois contradiz o ensinamento deles. A pergunta que queremos fazer é: Cristo permaneceu Deus na encarnação, ou seja, Cristo permaneceu com sua natureza que ele herdou do Pai? João capítulo 1 no versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse verso diz que o Verbo era um anjo? O Verbo era um homem? O Verbo era quem? Deus. O Filho gerado de Deus, com sua natureza divina. Igual ao Pai em natureza. Que estava com Deus, o Pai. Agora, o que o Filho de Deus fez? Vamos para o versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Quem era o Verbo? O verso 1 já nos disse que o Verbo era Deus. Ou seja, o Filho de Deus, igual ao Pai em natureza. E que esse Verbo que era Deus, se fez carne. A Bíblia diz que o Verbo deixa de ser Verbo? Não. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, ou seja, houve uma alteração da pessoa que ele era, com uma só natureza, para uma pessoa com duas naturezas. E Ellen White explicando João 1, verso 14, diz que a expressão, se fez carne, significa que ele, o Verbo, se fez carne. Revestiu sua natureza divina da vestidura humana. O Verbo tornou-se carne, sem deixar de ser o que ele era, o Filho de Deus. A palavra que estava no princípio com Deus e que se fez carne era Jesus Cristo. Os pioneiros fundadores das nossas doutrinas também diz na revista The Welcome Vised, página 3. Cristo não trocou sua divindade pela humanidade, mas combinou a humanidade com a divindade. Este é o nosso privilégio. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Ellen White falando de João 1, verso 14, também diz: Cristo não havia cessado de ser Deus, quando se tornou homem. Embora ele tivesse se humilhado à humanidade.
A divindade ainda era sua. O desejado de todas as nações, página 663. Colossenses 2, verso 9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em si mesmo habita toda a plenitude da divindade. E temos também a confirmação do Espírito de profecia, que em Cristo, aqui na terra, habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Observe agora o que este texto do Espírito de profecia nos diz. O Salvador veio ao mundo, exteriormente o Filho de Davi, não manifestando todo o significado de seu caráter. Seu espírito estava sujeito a essa disciplina e experiência pelas quais a humanidade deve, em certa medida, passar. Sua divindade estava velada sob a humanidade. Ele escondeu dentro de si aqueles atributos todo-poderosos que lhe pertenciam, como um igual a Deus. Espírito de Profecia, volume 3, página 259. Aqui diz que sua divindade estava velada. O que significa a palavra velada? Significa coberto com um véu. Escondido. Se você velou algo, significa que você jogou este algo fora, e não está mais com você? Não. Significa que você o ocultou. Você não vê, mas está lá. Então, Cristo tinha sua divindade, mas estava escondida debaixo da humanidade. Ela diz também que Jesus escondeu dentro de si aqueles atributos todo-poderosos. Quais são esses atributos todo-poderosos? Esses são alguns atributos que pertencem a um igual a Deus. Alguns atributos divinos são misericórdia, bondade, graça, santidade, imutável, justiça, soberania, amor, onipotente, onisciência, onipresença, etc. Então, em si mesmo, Jesus tem inerentemente os atributos que a natureza divina tem. Jesus não poderia ser completamente humano e deixar sua divindade. Se ele fosse completamente humano, não poderia morrer e pagar a dívida, pois esse sacrifício seria um sacrifício apenas humano. Então, Jesus tinha dentro de si a sua divindade, e todos os atributos todo-poderosos, mas ele teve que velar esses atributos. Observe esse outro texto. Houvesse aparecido com a glória que possuía com o Pai, antes que o mundo existisse, e não teríamos podido resistir à luz de sua presença. Para que a pudéssemos contemplar, e não ser destruídos, a manifestação de sua glória foi velada. Sua divindade ocultou-se na humanidade, a glória invisível, na visível forma humana. O desejado de todas as nações, página 23. Observe atentamente que a divindade estava com ele, mas estava velada. Sua divindade ocultou-se na humanidade. Se não fosse velada, não teríamos podido resistir à luz de sua presença, e todos os homens morreriam. Por isso, a manifestação de sua glória foi velada. A glória que possuía com o Pai. E isso é um dos vários motivos do porquê Jesus se fez carne. Isto é o que a Bíblia e os testemunhos nos ensina a respeito da encarnação, o mistério da piedade. A sua divindade e humanidade estavam unidas em uma pessoa, a pessoa Jesus Cristo. Cristo deixou de ser Deus na terra? Não. Por quê? Porque a divindade estava escondida por baixo da humanidade. Vamos ver outra declaração de Ellen White. Moisés era um tipo de Cristo. Como intercessor de Israel, velou o rosto, porque o povo não podia resistir ao ver a glória do mesmo. Assim Cristo, o mediador divino, velou sua divindade na humanidade, quando veio à terra. Se tivesse vindo revestido do resplendor do céu, não poderia ter obtido acesso aos homens em seu estado pecaminoso. Estes não poderiam suportar a glória de sua presença. Patriarcas e Profetas, página 330. Moisés voltou da montanha e ninguém podia olhar para o rosto dele, e por isso, ele velou o rosto. Moisés não era um mediador divino. Ele era apenas um tipo. Ele era homem. Ele não era Deus. Ele não era divino, mas nós temos um mediador divino. Se tirarmos a divindade de Cristo, estamos tirando o seu trabalho mediador. Para que Jesus possa ser um verdadeiro mediador, ele tinha que ser divino.
Ellen White diz que Cristo, o mediador divino, velou sua divindade na humanidade quando veio à Terra. Ele a deixou em algum lugar ou ainda estava com ele? Bem, a inspiração nos diz que ele ainda estava com ela. Então ele não pode ser divino e não ter os atributos divinos, porque a divindade tem todos esses atributos divinos que faz parte dessa natureza divina. A divindade foi velada com a humanidade. O que Filipenses 2, 5-10, revela sobre a humanidade e divindade de Cristo? Muitos estão ensinando erroneamente que Filipenses 2, 5-7, ensina que Jesus se esvaziou de sua divindade e se tornou completamente humano. Mas isso não é verdade. Vamos ver. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O versículo 6 é a base para compreender o verso 7. Observe que o verso 6 fala da sua divindade e o verso 7 da sua humanidade. O verso 6 diz que Jesus estava na forma de Deus. Esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de homem. Então, o que era essa forma de Deus que ele tinha? Precisamos entender o que é essa forma de Deus. Isso é muito importante. Essa forma era sua natureza em estado de glória. Sua natureza pura, sem a mistura da natureza humana, porque ele ainda não tinha a natureza humana. Sua natureza era igual à do Pai. O verso 7 diz que ele desceu e tomou a forma, ou a natureza do homem. Tomar, é o mesmo que passar a ter. Se eu disser que passei a ter uma roupa, não estaria dizendo que me tornei uma roupa e nem que aquilo que eu era, deixou de existir. Estou dizendo que a roupa cobriu o que eu era, e que antes de vestir a roupa eu não tinha essa roupa. Eu não deixei de ser um ser humano, depois que eu tomei uma roupa sobre mim, e cobri o meu corpo com ela. A roupa apenas cobriu o que eu era, mas eu continuo sendo um ser humano. Então esse verso está dizendo que Jesus tem uma natureza igual à do Pai, mas ele vestiu sua natureza divina com uma natureza humana. Ele estava sem a natureza humana antes, ou seja, ele estava com sua divindade antes, mas agora, sua humanidade cobre, e esconde, sua divindade, mas não elimina nada de sua divindade. O verso diz que Jesus tomou sobre a natureza humana. E não diz, substituiu. Agora observe isso. Quando o verso 6 diz que Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, e se esvaziou. Não está dizendo que Jesus se esvaziou da sua divindade e a substituiu pela humanidade. Não é isso que está dizendo. Pois acabamos de ver que o versículo está dizendo que ele tinha uma natureza divina, e cobriu essa natureza divina com a natureza humana. Não foi da divindade que ele se esvaziou. Quando combinamos o versículo 6 com a primeira parte do verso 7, fica claro, e tudo faz sentido. O verso 6 diz que Jesus é igual a Deus na natureza. Mas ele não quis apegar-se a esse direito de ser igual a Deus, mas esvaziou-se desse direito, e tomou sobre a sua natureza divina outra natureza, a natureza humana. Ele esvaziou-se da igualdade, de ter uma só natureza com o Pai, pois ele com o Pai tinha uma só natureza, e agora Jesus é o único que tem duas naturezas. Ele deixou de lado o direito que ele tinha de ter uma natureza igual ao Pai. Ele humildemente quis ter duas naturezas. O Pai e Jesus não são mais de uma só natureza, pois Jesus agora tem duas naturezas, a divina e a humana. O Pai, uma natureza. Jesus, duas naturezas. A divina e a humana. O Espírito de profecia confirma esse entendimento de Filipenses 2, versos 6 e 7? Veja. O apóstolo, Paulo, quer agora chamar a nossa atenção, de nós mesmos, para o autor da nossa salvação. Ele apresenta-nos as suas duas naturezas, divina e humana. Aqui está a descrição da natureza divina. Que, sendo na forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ele era o brilho de sua glória, e a imagem expressa de sua pessoa. Agora, da natureza humana. Ele foi feito à semelhança do homem, e encontrou-se na forma de um homem. Ele era em tudo semelhante a nós. Assumiu voluntariamente a natureza humana.
Foi seu próprio ato, e por seu próprio consentimento. Ele revestiu sua divindade com a humanidade. Ele era o tempo todo como Deus, mas não aparecia como Deus. Ele encobriu as demonstrações de divindade, que haviam comandado a homenagem, e suscitado a admiração do universo de Deus. Ele era Deus, enquanto estava na terra, mas despojou-se da forma de Deus, sua natureza em estado de glória, e, em seu lugar, tomou a forma e o jeito de um homem. Andou na terra como homem. Por amor de nós, fez-se pobre, para que, pela sua pobreza, nos tornássemos ricos. Despojou-se da sua glória, e da sua majestade. Ele era Deus, mas as glórias da forma de Deus, ele as abandonaram por um tempo. Carta 11, ao Dr. Bork, 10 de março de 1887. Então, como você pode ver, o espírito de profecia concorda, que Paulo em Filipenses, está falando que Jesus tinha duas naturezas. A divina e a humana. E que Jesus não abandonou sua natureza divina, mas manteve sua natureza divina, pois, ele revestiu sua divindade, com a humanidade. Que ele era Deus, enquanto estava na terra, mas despojou-se da forma de Deus, ou seja, sua natureza em estado de glória. Ou seja, ele esvaziou-se do direito de ter sua natureza em estado de glória com o Pai. Ellen White está em total harmonia com Filipenses 2, versos 6 e 7, pois ela também diz: Ele tomou a humanidade sobre si, mas não abandonou sua divindade. Ele revestiu sua divindade com a humanidade. Manuscrito 163, de 1898. Como explicamos, ele tomou a humanidade sobre si, mas não abandonou sua divindade. O pioneiro Egoner, falando sobre Filipenses 2, diz: devemos ter em nós a mente que estava em Cristo, enquanto ele ainda estava na corte real no céu, na forma de Deus, o que o levou a tomar a forma de um servo. Filipenses 2, 5 a 7. Ele não mudou sua natureza ao vir a esta terra, mas apenas sua forma. As Boas Novas, impresso pela Pacific Press em 1900, página 213. Toda a Igreja dos Pioneiros estavam em harmonia sobre essa questão. E aqui, o Egoner diz que Jesus não mudou sua natureza ao vir a esta terra, mas apenas sua forma. Ou seja, não trocou a sua natureza divina pela humana, mas veio com essa natureza divina e a cobriu com a natureza humana. Houve momentos aqui na terra que a divindade de Jesus brilhou através de sua humanidade. Houve ocasiões em que Jesus se apresentava em carne humana, como Filho de Deus. A divindade brilhou através da humanidade, e foi vista pelos sacerdotes e príncipes zombeteiros. Quando a glória interior de Cristo resplandeceu, foi intensa demais para que sua humanidade pura e perfeita pudesse ocultar inteiramente. Sinais dos Tempos, 10 de maio de 1899. Aqui deixa claro que Jesus ainda era divino na terra. A divindade brilhou através da humanidade. Por quê? Porque estava escondida. Estava velada, mas houve alguns casos em que ela foi manifesta. Quando a glória interior de Cristo resplandeceu. Isso é o que lemos no livro de Colossenses, quando diz que, nele habitava a plenitude da divindade. Jesus estava na posse de seus atributos divinos na terra? Sim. Porque a revelação diz que a sua divindade brilhou através da humanidade, em alguns momentos. Mas ele não poderia usar sua divindade em prol de si mesmo. Cristo nunca realizou milagres em seu próprio favor. Seu poder divino não foi empregado para aliviar seu próprio sofrimento, para suprir suas próprias necessidades ou para vencer a tentação. Nesses aspectos, Cristo permaneceu como um homem inteiramente dependente de seu Pai. Falando da tentação no deserto, Ellen White escreveu: nem aqui, nem em qualquer momento subsequente, em sua vida terrestre, ele operou um milagre em seu próprio favor. Em referência à sua tentação de vencer, ela escreveu: ele venceu na natureza humana, confiando em Deus para obter poder. Jesus teve alguma vantagem, em comparação ao resto da humanidade, por causa de sua natureza divina inerente? Não foi sem luta que Jesus pôde escutar em silêncio o arqui-enganador. O Filho de Deus, no entanto, não devia provar sua divindade a Satanás, ou explicar-lhe a causa de sua humilhação.
Atendendo às exigências do rebelde, não se conseguiria coisa alguma para o bem do homem ou a glória de Deus. O desejado de todas as nações, página 119. Enquanto Jesus estava na terra, ele deveria mostrar ao universo também como é o caráter de Deus. Ele não devia provar sua divindade a Satanás. Quando ele foi tentado com as palavras: "Se tu és o Filho de Deus", ele foi tentado a agir usando sua divindade contra as tentações de Satanás, mas nos é dito aqui que, atendendo às exigências do rebelde, não se conseguiria coisa alguma para o bem do homem ou a glória de Deus. Por quê? Porque Jesus tinha um duplo propósito na terra. Ele deveria representar o Pai, e ele também deveria representar a humanidade, e ser um exemplo para nós. Ellen White diz: E Cristo não devia exercer poder divino em seu próprio benefício. Viera para sofrer a prova, como nos cumpre a nós fazer, deixando-nos um exemplo de fé e submissão. O desejado de todas as nações, página 119. Jesus Cristo, como o divino Filho de Deus, deu um exemplo de fé e submissão ao universo. Jesus Cristo, como Filho do homem em sua humanidade, também nos deu exemplo de fé e submissão. Veremos agora o perigo da rejeição da natureza divina de Cristo. Eliminando o último degrau da escada. O que representa a escada? A mensageira do Senhor responde: Cristo é a escada que Jacó viu, tendo a base na terra, e o topo chegando à porta do céu, ao próprio limiar da glória. Se aquela escada houvesse deixado de chegar à terra, por um único degrau que fosse, teríamos ficado perdidos. Mas Cristo vem ter conosco onde nos achamos. Tomou nossa natureza e venceu, para que, revestindo-nos de sua natureza, nós pudéssemos vencer. Agora, por sua divindade, firma-se ao trono do céu, ao passo que, pela sua humanidade, se liga a nós. O desejado de todas as nações, página 311. Cristo é a escada. E o último degrau da escada que alcança o céu, representa a sua divindade. E o degrau que alcança a terra representa a sua humanidade. Isso, porque Cristo vem ter conosco onde nos achamos. Ele tomou nossa natureza. Se aquela escada houvesse deixado de chegar à terra, por um único degrau que fosse, teríamos ficado perdidos. Ou seja, se eliminarmos o último degrau, que é a sua divindade, a escada não alcança o céu, e estamos destruindo o plano da salvação. Se eliminarmos o degrau que alcança a terra, estaremos eliminando sua humanidade e também acabando com o plano da salvação. Os pioneiros também afirmam isso. O pioneiro Carlyle B. Haynes, em seu livro, O Retorno de Jesus, que foi traduzido pela Casa Publicadora, quando estava começando aqui no Brasil, em 1914, em São Bernardo do Campo, como A Esperança do Mundo. Na página 66 e 67 diz: Jesus era tanto Deus como homem. Era o homem-Deus. Sua divindade era real. Sua humanidade verdadeira. Ele participou da natureza própria de uma criatura humana decaída. Era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nele se uniam a divindade e a humanidade. Negar uma ou outra dessas naturezas de Cristo é negar o Cristo da Bíblia, o Salvador dos pecadores, a esperança do mundo. Negar sua divindade é pôr de lado a salvação da humanidade. E ele continua dizendo: para dar uma outra ilustração. Cristo é a escada que vai da terra ao céu, aquela escada vista em sonhos por Jacó. Gênesis 28, versículo 12. O próprio Jesus declarou ser essa escada, na conversa que teve com Natanael. João 1, 51. Ora, cortem-se os pés ou o topo da escada. E o resultado será o mesmo, a escada já não põe em comunicação a terra e o céu. Negar a divindade é cortar o topo da escada. Negar a sua humanidade é cortar os pés da escada. Uma coisa não é pior que a outra. São ambas igualmente erradas. Ambas excluem o Cristo da Bíblia, o Salvador dos homens. O Wegener disse: o fato de que Cristo é uma parte da divindade, possuindo todos os atributos de Deus, sendo igual ao Pai,
em todos os aspectos, como Criador e Legislador, é o único recurso para a expiação. É isto somente que torna a redenção uma possibilidade. Cristo morreu, para conduzir-nos a Deus. 1 Pedro 3, 18. Mas se lhe faltasse um J, de igualdade com Deus, não poderia conduzir-nos a Ele. A divindade significa ter os atributos de Deus. Se Cristo não fosse divino, então só poderia oferecer-se como um sacrifício humano. Cristo e sua justiça, página 33. Ele é igual ao Pai em todos os aspectos, porque ele é seu filho. Ele tem a mesma natureza divina. Se lhe faltasse um J de igualdade com Deus, não poderia conduzir-nos a Ele. Se tirarmos isso dele, e dissermos que ele não possui todos os atributos da divindade, então o que estamos fazendo? Não temos expiação. Porque você está tirando a divindade de Cristo, tirando a divindade dele, tirando alguns desses atributos dele, você não tem redenção, e nós precisamos de redenção. Se Cristo não fosse divino, então só poderia oferecer-se como um sacrifício humano. Se Jesus Cristo desistiu de sua divindade na encarnação, temos um sacrifício humano. Negar a filiação de Cristo é negar sua divindade. Negar seus atributos divinos é negar sua filiação e divindade. Este é o fundamento da mensagem do terceiro anjo. Apelo. Se eliminarmos a natureza divina de Cristo, tirando seus atributos divinos ou como quisermos fazê-lo, estamos acabando com o plano da salvação. E acabamos de ver que Jesus Cristo tinha que ter essas duas naturezas. Porque a união da natureza divina e humana de Cristo é o que mata a inimizade entre Deus e o homem. Muitos estão rejeitando a Bíblia, o espírito de profecia e os pioneiros fundadores das doutrinas, dizendo que acreditam neles. Mas não é verdade. Não há espetáculo mais triste do que o daqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, zombando das mensagens, graciosamente a eles enviadas por Deus, através dos pioneiros fundadores, e do espírito de profecia, negando a divindade de Cristo, e confiando em seu próprio finito raciocínio. E em argumentos destituídos de qualquer base. Quão terrível é achar-se junto ao esquife de alguém que rejeitou os apelos da misericórdia divina. Não quis ceder às evidências dadas por Deus. Quão terrível dizer: aqui está uma existência perdida. Aqui está alguém que ficou enlaçado pelas vãs filosofias de líderes e não pesquisou por si mesmo. Tornou-se um brinquedo do maligno.